O termo utopia é bastante popular no senso comum. Significa um sonho, algo perfeito, sem falhas, e que é impossível de ser alcançado. Esse conceito, como hoje é conhecido, foi criado por Thomas More, porém outros pensadores como Marx e Platão já trataram do tema. Atualmente, outro termo vem ganhando popularidade na literatura e no cinema, a distopia. Um pensamento filosófico que caracteriza uma sociedade imaginária controlada pelo Estado ou por outros meios de opressão, criando condições de vida insuportáveis aos indivíduos. Um exemplo é Jogos Vorazes, livro transformado em filme que conta uma história que se passa no futuro, com a população governada por um regime opressivo. O que leva tantos jovens a procurarem histórias que têm como cenário uma realidade muito pior? Esse é o tema do diálogo de hoje. Olá, para a conversa de hoje comigo e com a Ana Carolina Pertile, temos aqui a doutoranda em filosofia pela Unicamp, Maria Erber. Tudo bom, Maria? Tudo bem. Maria, explica um pouco mais para o público sobre esse conceito de utopia. O que é utopia, como surge, se você puder dar algum exemplo para a gente. Certo. A utopia, ela começa, ela tem uma longa história e, de fato, como vocês disseram, ela passa por Platão, por Thomas More, por Marx. E depois da década de 30, da ascensão do nazismo, a utopia ela perde cada vez mais a sua força, né, nos movimentos sociais. Por quê? Porque as pessoas começam a acreditar que não se tem mais, não dá mais para querer, para exigir da sociedade, para exigir um mundo melhor ou uma quebra nesse sistema. Então, a partir desse momento, mais ou menos, quando cai o Muro de Berlim, por exemplo, quando depois na década de 80, depois 90, esse conceito começa a cair, né, começa a ter uma importância um pouco menor. E aí ganha muito espaço o conceito de distopia, ganha muito espaço as ideias de distopia, que são ideias que partem de uma realidade dada. O utópico era aquilo que não tem lugar, que não tem lugar no presente. Então, é um não lugar. E a distopia seria uma dor no lugar, ou uma imperfeição nesse lugar. Então, é um lugar do mal, como diria o Stuart Mill. É um lugar onde tudo de ruim acontece. Então, o lugar em que tudo de ruim acontece é esse lugar que a gente está aqui, né? É essa sociedade que a gente vive, que passou por 2 grandes guerras, passou por tanta violência e por uma série de problemas que a gente vive no nosso cotidiano. Então é muito mais fácil hoje a gente pensar em termos de distopia do que de utopia. E a gente escuta muito que a nossa geração não tem utopia, que ela era mais presente nos anos 60, 70 e 80. O que você acha sobre isso? Nos anos 60 e 70, explodiram todas as ruas, se encheram na França, né, em Paris. Tem o Maio de 68, famosíssimo. O movimento negro era muito forte nesse momento, de 62 até 65, mais ou menos. O movimento hippie. Nos Estados Unidos aconteceram muitas coisas, na Europa também. No Brasil teve o golpe militar em 64, que foi a ditadura, que foi muito pesado. Então, eu acho que o que acontecia nessas 2 décadas que vocês citaram é que eram muito mais evidentes os mecanismos de repressão. Então, era muito mais evidente as manifestações, precisavam ser muito mais evidentes, estava urgente uma transformação, era urgente, assim. Mas essas transformações, de certa maneira, também eram transformações que buscavam por um bem-estar social, o que não é tão diferente quer dizer, na verdade,
é diferente, é muito diferente das manifestações que a gente viveu há pouco tempo, em junho, e que elas revelam, sim, uma vontade utópica, por que não? Elas revelam uma vontade utópica. Só que, é claro, é muito diferente, é muito diverso, são vários movimentos, não dá para dizer que o foco das manifestações é um foco único, por uma utopia única, de quebrar com esse sistema, ou de contra a repressão, ou contra o capitalismo. Não dá para dizer isso, não dá, assim, de imediato, porque isso não é tão claro no meio dessa massa que se formou em junho. Não dá para dizer, diante de tantas manifestações, que a gente não vive uma realidade em que as pessoas não querem, não buscam uma utopia. A diferença dessa realidade para a realidade anterior talvez seja na forma, mas existe sim uma busca por uma sociedade melhor, por uma sociedade mais igual, mais democrática. Maria, na primeira pergunta, no final da sua resposta, você citou o conceito de distopia, entrou nesse conceito. Você pode explicar um pouquinho mais sobre esse conceito? Falar assim, desde o surgimento até a concepção atual dele? A distopia, ele entrou muito na moda nos anos 80, né? E ele revela o totalitarismo da sociedade, as formas de controle da sociedade, a violência, tenta delinear um papel para o ser humano, tenta dizer que o homem é naturalmente mal, ou o homem é naturalmente ruim, mas assim, é um exagero, assim, de certa maneira. A gente precisa tomar cuidado, porque por mais que a utopia seja aquilo que é considerado como impossível, é muito exagero também do outro lado, né? Quando você pensa que eles exageram as qualidades ruins da sociedade e do homem. A utopia, ela também tem o seu lado negativo, digamos assim. Ela também tem um problema sério que foi detectado lá pelo Marx, né? Que ele dizia que era como se você tivesse que cruzar os braços e simplesmente desejar alguma coisa. Não é só isso. Utopia não é só desejar isso e, sei lá, como se o futuro viesse e você não fizesse nada por ele. Essa é a diferença da distopia e da utopia. A distopia, ela para por aí. Ela para nessa descrição mera e exagero e mais exagero. Já a utopia, não. Ela tenta pensar um futuro melhor. E como a gente disse no começo do programa, existem muitos livros, muitos filmes que usam o conceito de distopia. Nós vamos conhecer agora uma estudante que é fanática por esse tipo de história. Franciele é estudante de engenharia, mas não é só de números que ela gosta. No tempo livre, a estudante é fã da série distópica Jogos Vorazes. Eu acho que quando você pega para ler um livro, você começa a ler ele, você continua lendo ele, se ele tá legal, se você tá interessada, e você foge um pouco dessa realidade. Aí mesmo você fugindo um pouco da sua realidade, que já tá um pouco atribulada, assim, turbulenta, você passar por uma que tá do mesmo jeito ou pior, que seria no caso do livro, no caso desse livro em particular, é uma coisa que você vê o caráter dos personagens, você vê o que eles buscam, você quer saber se eles vão conseguir. Então, talvez seja isso, você quer ver que no final vai dar tudo certo. Para ela, um dos fatores que prende a leitura é o fato da trilogia ser bem escrita e ter uma continuidade. O livro é muito bem escrito, que a autora conseguiu manter o sentido de tudo, interligar todo o contexto durante toda a trilogia e fazer com que um livro fosse baseado no outro. Então, você acaba de ler o primeiro livro, você tem vontade de ler o segundo livro você tem vontade de ler do começo ao fim, da mesma forma que o primeiro e até o terceiro. Continuando nessa discussão, que o vídeo mostrou, essas histórias que se intitulam distópicas, elas são fiéis ao conceito de distopia? Elas se pretendem ser e elas acabam sendo na medida em que mostram o terror, o totalitarismo, o controle da sociedade. Então elas são. Só que a partir do momento que elas começam a exagerar demais,
aí eu já acho que vira uma coisa muito fictícia, muito para além da realidade. E então aí acaba ficando um troço samba do crioulo doido. E essas obras fazem muito sucesso com o público-alvo, que geralmente são jovens agora, que a gente vê muitas histórias assim. Por que você acha que eles gostam tanto de ler e ver esses filmes, esses livros, sendo que eles mostram uma sociedade muito violenta, muito opressiva? Eu creio que quando a gente busca qualquer livro, qualquer filme, quando a gente busca a arte como um todo, a gente está sempre pensando na identificação que a gente vai ter com aquilo que a gente vai ver, que a gente vai ler, que a gente vai ouvir. Isso não é tão consciente, talvez. Não é assim, eu vou me identificar. Não, mas eu creio que tem esse fenômeno, tem esse aspecto que é muito importante. Então, as obras distópicas, elas devem vender mais, eu imagino, porque é muito parecido com o que a gente vive, né? Então, as pessoas se identificam, todo mundo se identifica. E acho que por isso que a maioria das pessoas preferem, né? Preferem a identificação, porque a identificação é uma coisa fácil, uma coisa agradável. Você olhar e ver que as coisas são assim, que você tem um pouco de se sentir normal, assim. Eu sou normal, porque olha só, é assim. E se você se interessou por esse tipo de conceito, confira agora umas dicas de livros e filmes distópicos. O livro A Máquina do Tempo, escrito pelo inglês Herbert George Wells em 1895, foi o primeiro livro considerado distópico. Já no século XX, o livro distópico mais conhecido é 1984, lançado por George Orwell em 1949. Ele fala de uma sociedade vigiada por câmeras e capaz de oprimir qualquer um que se oponha a ela. O livro A Seleção de Kiara Cass é o primeiro volume da trilogia de mesmo nome. Lançado em 2012, a história se passa em um futuro alternativo, o qual a sociedade é dividida em castas. Já a trilogia Jogos Vorazes de Suzanne Collins teve seu primeiro volume publicado em 2008. O livro foi adaptado para o cinema em 2011. Arrecadou mais de 600 milhões de dólares. Tanto o livro como o filme narra a história de Katniss Everdeen, que vive em um país distópico chamado Planeta. Sua continuação, Em Chamas, chegará aos cinemas em novembro deste ano. E para encerrar nossa conversa de hoje, Maria, você tem alguma consideração final a fazer? Eu tenho sim, eu ainda queria citar 3 autores. Um é o Eduardo Galeano, que é uruguaio, que está mais próximo da gente aqui, que pensa a utopia um pouco para além daquilo que a gente acredita como sendo impossível. Ou seja, a gente tem que repensar esse conceito. E essa ideia de repensar esse conceito, ela começou com um filósofo chamado Ernst Bloch, que também é muito importante para pensar o utópico como um todo. E junto com o Bloch, tem um filósofo que viveu até 80, um filósofo contemporâneo, que fez parte da chamada Escola de Frankfurt, da teoria crítica, que se chama Marcuse, que é um filósofo que eu tenho muita proximidade. Eu queria, só para terminar, fazer uma citação dele, será que sim? Tudo bem. Para ele, utopia é um conceito histórico. Refere-se a projetos de mudança social que são considerados impossíveis. Impossível por quais razões? Na discussão usual de utopia, a impossibilidade de realizar o projeto de uma nova sociedade existe quando há fatores subjetivos e objetivos de uma dada situação social no caminho da transformação, a chamada imaturidade da situação social. Projetos comunistas durante a Revolução Francesa e talvez o socialismo nos países capitalistas mais avançados são ambos exemplos de uma ausência real ou suposta dos fatores subjetivos e objetivos que parecem tornar impossível a realização. Esse trecho que eu citei é um trecho do Fim da Utopia, O Fim da Utopia, que é um livro sobre, não o fim, mas a tentativa de um começo de utopia.
Maria, muito obrigado por ter vindo, foi muito legal a conversa. Eu que agradeço. Obrigada, Maria. E termina agora mais um Diálogos da PUC Campinas. Obrigada pela sua audiência.